meeting is being recorded. Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. A nossa pauta de hoje é um debate, no caso que, assim, o que é necessário para haver uma revolução na educação e na região? O nosso amigo Ildemar e Euclides. Ildemar, primeiramente, obrigado pela participação aqui com a gente hoje, né? Se apresente rapidamente aí para o pessoal te conhecer. Por favor. Perfeito. Bom dia a todos, para quem não disse ainda. Meu nome é Ildemar Cândido, sou natural de Marechal Rondon, tenho graduação em Pedagogia e em Teologia, são duas áreas distantes, mas próximas. Eu tento trazer contribuição de uma para outra. Atuo há 22 anos em escolas, né? Então, com criança, adolescente, formação na educação básica, na Rede Sinodal de Educação, que é uma rede confessional vinculada à ISLB, Igreja Evangélica Luterana. Somos 80 unidades escolares no Brasil como um todo. Hoje estou na direção do Colégio Evangélico Martin Luther, há 10 anos, aqui em Marechal Rondon. E também sou membro do Gosto Vale, tenho participado na medida do possível, faço parte da Associação Comercial, também, às vezes a gente contribui, às vezes a gente atrapalha, mas, enfim, a intenção é contribuir. O princípio é esse. Valeu, mais ou menos isso aí. Beleza aí, muito obrigado. Professor Euclides, obrigado pela sua participação hoje aí. Seja bem-vindo, e assim, pode se apresentar aí para a turma. Seu microfone está no mudo. Verdade. Bom dia a todos, né? Em especial aí, agradecimento aí ao Nilmar, né? E que representa o Iguaçu Vale Marechal Cândido Rondon. Bom, meu nome é Euclides, como você já sabe, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A minha formação, eu vim de Curitiba, a minha formação é na área da computação, né? Me formei em processamento de dados. Depois eu fiz mestrado em informática aplicada, né? Depois eu fiz um MBA em computação forense e recentemente aí eu estou já estou dentro do programa doutorando em ciência da computação na Universidade Federal, em cima de cibersegurança, segurança computacional, né? A minha área de atuação, eu trabalho desde 89 em computação, então eu comecei com computação quando não existia o Windows, eu costumo dizer isso, né? Então, trabalhei em várias empresas, né, multinacionais, empresas pequenas, médias, grandes porte. A partir de 2010, a última empresa grande que eu trabalhei foi a Unimed, né? Então, fui profissional da Unimed. E depois eu virei consultor de empresas e também professor. Então, desde 2008 eu sou professor, nunca fui do ensino básico, médio, nem fundamental, sempre fui como professor do magistério superior já, logo depois que eu terminei o mestrado, em 2008. Então, de lá para cá, eu tenho feito bastante trabalho na área de educação e na área profissional, né?
Então, desde 2015 eu vim para Santa Helena, né, em função do concurso público aqui no campus. Então, no curso de Ciência da Computação, então estamos aqui atuando bastante, e também no ano passado eu me candidatei aí para ser o gestor do Grupo Iguaçu Vale. Então, incorporei aí o Grupo do Iguaçu Vale também, eu tenho um agradecimento enorme pela oportunidade que me foi dada. E estamos aqui, forte, Maravilha, então. trabalhando bastante. Muito obrigado, Euclides. Beleza, então. Para a gente começar aqui assim, então vou começar com o professor Eudemar, né? Eudemar, sabemos que você recentemente fez uma viagem, uma viagem técnica à Finlândia e Estônia, né? Então, eu queria que você nos passasse aí quais as semelhanças e diferenças do ensino desses países, comparando com o que nós temos na nossa realidade aqui da região. Sim, vamos lá então. Eu vou compartilhar uns slides, né? Aqui com vocês. Deixa eu só dar um... Compartilhar a tela. Deu certo? Estão vendo? Deu certo, sim, pode ir. 100%. Tá. Então, eu estive, desde a intenção era 2020 já, com esse grupo que está aí na imagem, né, e não deu certo, pandemia, aí depois, com a guerra na Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia, um medo grande de invadir a Estônia também, Finlândia também, mas mais a Estônia, né, então acabou atrasando, e agora isso acalmou um pouquinho. Então, nós fomos agora em setembro, final de setembro, para conhecer o sistema educacional nesses dois países, né? E por que esses dois países? Porque eles têm, na Europa, já há muito tempo, no mundo, na verdade, um dos melhores resultados numa prova que é feita, uma prova internacional, que é o PISA, né, que a OCDE faz, e para avaliar como está a formação básica, especialmente na língua do povo, língua nativa de cada país, enfim, conhecimentos da língua, conhecimentos da matemática, conhecimentos em ciências ou biologia, né, enfim. São 3 recortes que eles fazem, né, e em cima disso, muitas coisas a OCDE, em termos no mundo, eles definem em termos de prioridade, educação e projetos e financiamentos, etc. E esses dois países, Finlândia e Estônia, têm se destacado, né? E aí a gente, eu digo, esse grupo e vários outros grupos estão toda hora indo para lá para conhecer. A estrutura, a organização, digamos assim, aqui no caso da Finlândia, na Estônia não é muito diferente, é semelhante à nossa. Tá? Eles não têm praticamente nenhuma diferença em termos de organização. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado. Essa estrutura é a mesma. Mas o que muda? Isso aqui é para nós acho que o mais importante. Uma que eles não têm um pouco esse estresse que nós temos, algumas famílias têm, graças a Deus eu percebo que isso está diminuindo, né? Essa coisa mais cultural. Muitas coisas são da cultura mesmo das pessoas, que reflete para dentro da escola. Lá as crianças iniciam no primeiro ano com 7 anos e não com 6, né? Nós temos aqui essa coisa que os pais acham que se a criança com 5 anos já está lendo, escrevendo, já é um gênio, já vai ser, acha que isso faz toda a diferença, e a gente sabe que na prática pode até fazer um pouco, ajudar um pouco, mas não faz. Porque quando o adolescente chega, né, a criança chega com 15 anos na adolescência, ter aprendido aos 5 ou aos 7 não faz diferença. E aí ela acabou não vivendo muito bem vivida aquela fase que ela devia ter vivido, né? Então, para os pais é bonitinho mostrar filho com 5 anos lendo e escrevendo, mas é só para isso que serve praticamente, porque depois não faz tanta diferença. E eles têm essa noção, então as crianças começam mais tarde. Uma outra característica, né, escolas particulares não têm, e as escolas públicas têm resultados melhores que as particulares. Então, é o contrário do Brasil. Aqui as particulares, elas se organizam em forma tal que os resultados dos alunos são melhores que as escolas públicas. Lá é o contrário. Então, particulares têm, assim, uma ou outra escola que vai se diferenciar por às vezes, uma escola americana, uma escola francesa. A diferença é mais nas línguas, né? Uma escola que tem 3 línguas estrangeiras obrigatórias, enfim.
mas, via de regra, todos são escolas públicas, né? E também a universidade, um sonho, né? Nosso aqui também, a universidade, todas públicas e gratuitas. Não tem, não é um nicho de mercado abrir uma faculdade lá, não tem isso, né? E o aluno sai, diferente de nós aqui, que estamos preocupados com o vestibular, Enem, você tem que decorar um monte de conteúdo para reproduzir naquela prova, porque você tem que passar. Eles não têm isso. Eles sabem que terminou a graduação, você vai entrar na faculdade, né? O governo vai dar um jeito, você vai fazer faculdade. Então, não tem esse estresse, essa preocupação, essa concorrência que nós temos aqui. Eles sabem que, se eles querem, eles vão ter o espaço para fazer, né? Uma outra característica, né, o tempo de estudo do professor é de no mínimo 5 anos. Então, para ser professor, você tem que ter a graduação de 3 anos mais uma especialização de 2 anos, né? E tem que fazer estágios, tem que fazer uma série de coisas. Então, assim, essa formação já há muitos anos é assim. Nós agora no Brasil, recentemente, é exigido que o professor de educação infantil tenha a graduação, né? Antes, tendo o ensino médio, já era o suficiente, né? Com uma formação específica para o que hoje é pedagogia, né? Então, tem que ter pelo menos, mas hoje, um curso no Brasil, um curso de pedagogia de 3 anos, 2 anos e meio, feito à distância, você já consegue ser professor. Lá não, lá o nível de exigência é maior. Culturalmente, né, professor, ele tem uma valorização maior, assim como no Japão. A gente fala muitas vezes do Japão, na Finlândia também. Então, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas o status de professor, né, ele realmente algo assim desejado. Muitas pessoas querem ser professores. Diferentemente, né, do que no Brasil, cada vez está diminuindo o número de pessoas que querem lecionar. Eu não vou entrar nesse motivo agora, nos motivos agora, mas a gente sabe que está cada vez mais difícil de encontrar professores. E muitos professores que, né, a gente chama de bons, que são professores que têm um diferencial, que procuram fazer alguma coisa, eles acabam largando, né, e fazendo outra coisa, empreendendo, mudando de ramo. O que tem lá, por exemplo, diferente aqui, não existe concurso público para docente, né? Então, é um outro processo mais simples, não é concurso, não tem estabilidade, não tem nada do que tem aqui. Então, você vai lá, não sei agora detalhes do tipo de contrato, mas você é contratado e você pode ser descontratado também, né? Uma coisa muito forte, e aqui para mim está um dos maiores diferenciais, o foco deles é muito em cima das metodologias ativas. O nosso modelo de educação no Brasil, aqui na região, no mundo todo, na verdade, é muito ainda em cima do professor ensinando do que o aluno aprendendo, né? E os professores, muitos, não se deram conta ainda que existe uma diferença brutal, gritante, enorme entre professor e ensinar e aluno aprender. São duas coisas bem diferentes. E eles têm muito noção disso. Lá na década de 90, eles fizeram uma reestruturação no modelo educacional e o professor não ensina mais, mas o aluno aprende. Então, o professor ele se torna um tutor, um orientador, né? Nós temos muito essa coisa, inclusive, aqui nós temos, na nossa escola também, uma sala onde tem um palquinho, aí o professor vai lá e dá o seu show, né? E mostra o que ele sabe, mostra o conteúdo. E quanto mais dinâmico, melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. Esse é o nosso modelo. Eu não estou dizendo que ele é certo ou que é errado. Ele dá resultado, né? Eu estou dizendo que na Finlândia eles já abandonaram há muitos anos isso, né? E por isso eles têm resultados melhores, né? Eles não têm uma carga horária tão grande quanto a nossa. Pra você ter uma ideia, as aulas começam às 8h15 da manhã e vai até 3, 4 da tarde para todos. E as aulas são de 45 minutos, 15 minutos de intervalo. Daí mais uma aula de 45, mais um intervalo de 15. Então, eles conseguem equilibrar muito bem, né, a questão de focar na aula, mas também agora 45 minutos dá uma folga, sai, faz uma coisa diferente, e os alunos entendem isso, e aí as aulas também conseguem ser muito mais produtivas, menos tempo, mais produção. Isso tem a ver com as metodologias ativas, né? Então, não é mais tanto o professor ensinar,
mas é o aluno aprender. Isso quer dizer o quê? Uma aula expositiva é difícil você ver. Hoje a gente já sabe que numa aula de 45, o professor falando deveria ser no máximo 10 minutos, né? Contando o tempo todo, né? E os outros 30, 35 é para o aluno fazer atividades. Então, eles têm muito forte isso, né? Eles largaram há muitos anos já esse modelo do professor ensinar conteúdo e, como eles dizem lá, né, uma expressão que eu aprendi, o modelo spray and pray. Né? O professor joga o conteúdo, dá uma sprayzeada na sala de aula e ora para que os alunos aprendam, né? Então, esse modelo já está. Então, é o aluno que tem que fazer mais. E no Brasil, nós temos ainda muito forte isso, né? Tem várias iniciativas, muitas escolas com projetos diferentes, metodologias ativas, mas ainda está bastante longe do que eles fazem e daquilo que... E eu não estou nem falando que nós temos que ser igual a eles, né? Não é isso. Eles também não têm um modelo a ser seguido, mas estamos muito longe daquilo que nós sabemos que poderia ser feito diferente, né? E que faz mais sentido para o aluno. Aí, quando as metodologias são mais ativas, o aprendizado ele é mais significativo, né? De fato, de verdade, aquilo que o aluno está estudando faz sentido para ele, né? E não é apenas decorar para reproduzir, né? Uma outra característica que eles têm, que para eles isso é muito importante, o professor primário, não todos, tá? 80% dos professores, ou seja, a maioria, né? O professor, ele acompanha o aluno desde a primeira série até a sexta série. Então, por 6, 7 anos, o aluno tem o mesmo professor. Não precisa todo ano de novo um outro professor conhecer o aluno, né? E começa tudo do zero praticamente, né? Ali o professor vai acompanhando, ele já conhece a família, já conhece o aluno, né? Então, tudo isso facilita para um resultado maior e uma qualidade maior na educação. Eles têm muito claro que a educação infantil é a base e tem que ser muito bem feita. Enquanto que no Brasil, isso já está mudando, mas ainda é forte. O importante é fazer um bom ensino médio para entrar numa boa universidade. A universidade, né, e de novo, não é crítica, é uma constatação, uma percepção cultural, né? Não estou falando aqui de uma tese científica, não, mas culturalmente a gente percebe que empiricamente, que as pessoas dão um valor muito grande para a graduação, e a educação infantil e o fundamental não são olhados como se deveria. Se a gente olhar os programas dos nossos governos nos últimos anos, eu falo desse ano para trás, nenhum governo investe na educação infantil, na educação básica, né? Se investiu por um tempo no ensino superior, mas a educação básica, eu não estou dizendo que não investe, mas não investe como deveria e poderia, né? Ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Por isso que eu digo, poderia investir, poderia fazer diferente, mas é uma questão cultural. A base não é, para nós, culturalmente importante. E para eles justamente dizem o contrário. A educação infantil é a parte mais importante, é a base que está sendo muito bem feita. E eles dizem, né, uma expressão da secretária de educação deles, eu li há uns 7, 8 anos atrás, ela dizia que os melhores professores têm que estar na educação infantil. Os professores com mais conhecimento, eles têm que estar lá, porque a base tem que ser bem feita. Se está certo ou errado, o resultado deles é melhor que o nosso, né? Isso é fato, né? E aqui no Brasil a gente faz pouco caso da educação infantil, do fundamental, né? Na minha opinião. Eles têm uma visão mais holística, né? Não é tanto de conteúdo, de conhecimento científico, como nós temos muito forte, né? Então, a formação como um todo, trazer não só valores, mas de olhar a parte das humanas, onde entra mais assim, ó, também o sentido da vida, por que eu estou aqui na sala de aula, o que isso significa para mim. Enfim, a formação como um todo, ela é muito mais forte. Nós agora começamos, as escolas estão começando a colocar e nem sabem direito como fazer, estão aprendendo, colocando habilidades socioemocionais, né? Isso foi negligenciado por muito tempo, né? Muitos dizem que isso não é tarefa da escola. Lá eles entendem que né, ajudar as crianças a trabalhar com as emoções, né? E muito forte, esse último ponto aqui, que é a autonomia, né? Desde cedo, em vez de aprender conteúdos, o aluno aprende a aprender. Então, a metodologia, ela muda bastante
né? Porque o aluno ele aprende a buscar sozinho o conteúdo, né? Isso demora mais, é mais difícil, exige do professor mais preparação para a aula tem que ser mais dinâmica, ela tem que ser, mas a médio e longo prazo o resultado é muito melhor. Por isso eles conseguem, depois eu vou falar, avançar muito em startups, eles conseguem muita inovação, porque a base é muito bem feita. E o nosso modelo ainda é de aprender a ler, escrever, fazer contas e reproduzir conteúdos, né? E o aprender a aprender, não que isso não aconteça, acontece, mas em relação ao que eles fazem, nós estamos muito distantes, né? E aqui não vou ler tudo isso aqui, não se preocupem, é só para dizer assim, eles têm muitas. O mais importante para eles desenvolver no aluno é não conteúdo, mas competências, habilidades, né? Habilidades e competências no aluno para que ele consiga buscar e fazer as coisas, né? Então, que nós sabemos disso também, a gente tenta fazer, mas eles estão nesse sentido um passo muito à frente. E a própria dinâmica das salas, né? Aqui só uma sequência de imagens, eles fizeram algumas experiências, né? Por exemplo, aqui na esquerda superior, uma imagem como nós, o aluno individual. Depois, a segunda foto, alunos em dupla. A terceira foto, os alunos trabalhando em grupos de 4. Depois, em grupos maiores, e assim vai. Então, essa dinâmica, essa experiência mostrou que dá para fazer projetos diferentes. E o melhor resultado, segundo esta escola, é o modelo, né, onde aparecem 4 crianças trabalhando em conjunto, e não um modelo tão individual. Aqui é apenas uma imagem de uma das escolas, então a arte muito forte também. Isso aqui, salas assim nós temos no Brasil também, sala de robótica. Isso aqui é uma sala maker, né, onde os alunos eles colocam a mão na massa. O que eu falei antes em metodologias ativas, eles fazem a coisa. Então, hoje, das 3 formas de aprender, né, que existem, né, que é o sinestésico, o visual e o auditivo, né, eles têm espaço, eles procuram desenvolver das 3 formas, né? Não só aulas explanadas, né, mas aulas também com visualização e a questão do experimentar, do fazer, do construir. Então, aqui é uma bancada de trabalho, onde eles parafusam, eles cortam a madeira, eles constroem coisas, e tem todos os equipamentos de proteção. E aqui a gente vai dizer, meu Deus, uma criança de 10 anos não pode encostar numa furadeira que vai se machucar. Eles não têm isso. Usam equipamentos de proteção e fazem a coisa acontecer. Aqui é só um exemplo de uma escola, então, de educação infantil. As crianças vão muito para a rua, né? E, enfim, agora entra as startups. Passei do meu tempo, 2 minutos. Desculpa aí, Nilmar. Maravilha aí. Parabéns aí pela apresentação. Euclides, assim, do que você já conhece de outros países, assim, qual que é o que você observa, assim, de pontos importantes aí? Bom, na realidade, eu não tenho assim, muita experiência no ensino fundamental, no ensino médio, como eu falei, né? Mas eu tive a oportunidade, quando eu fui para a África, eu tive a oportunidade de ver em Angola como é que funciona o sistema deles. Assim, foram 2 meses que eu fiquei lá, mas não foi para isso. Eu acabei fazendo um projeto e fiquei na casa do governador da província, e lá é a província, né, de uma das províncias. Daí ele me contratou para eu ficar mais um tempinho para eu informatizar uma escola, um prédio público da prefeitura, enfim, daí eu aproveitei e fiz essa parte. Então, um pouquinho que eu tive tempo de observar lá, eu vi que as semelhanças do ensino são iguais, né? Pelo menos lá é igual aqui. O que diferencia são as condições. E que me surpreendeu também é que a gente tem uma visão que lá todo mundo é pobre, mas, né, não é bem assim, né? Eu acho que você tem o aspecto cultural. E olhando agora essa amostra aí do Idemar, e também conversando com a minha filha fez intercâmbio, ela foi para a Turquia. Na realidade, a Turquia é bem diferente. A Turquia, por exemplo, o aluno, quando ele entra no ensino médio, por exemplo, a escola vai fazer um trabalho para determinar qual é a área de atuação que o aluno vai poder trabalhar. Então, por exemplo, se o aluno quer ser médico, então ele vai fazer um trabalho, vai fazer um estudo. Então, durante esses 3 últimos anos que é do ensino médio,
é feito um trabalho, um estudo para analisar se ele realmente é para essa área. E aí, o último ano, que é o chamado terceirão, o aluno se dedica 100%, porque é uma prova única no país inteiro, para todas as vagas públicas, para aquela área do conhecimento. Então, se você quer ser engenheiro, os 2 primeiros meses com acompanhamento psicológico, acompanhamento de profissionais, para analisar o teu perfil, e a partir do último ano você só vai se dedicar para tentar fazer então uma espécie de vestibular, e aí é único, e você só tem uma chance, não tem todo meio de ano, só tem uma vez por ano. E se você não passou, beleza, você só pode concorrer ao ano seguinte. Então, é bem diferente. Mas o que eu vejo aqui, olhando aqui pela prática, eu acho que dentro do... Eu vou pegar aqui um gancho, porque nós tivemos uma palestra do Hector, do Sebrae, né, que ele veio dar uma palestra para nós aqui nessa semana acadêmica. Ele falou sobre as gerações X, Y, Z e as atuais. Eu gostaria de chamar a atenção para isso por 2 motivos, e eu achei interessante isso. O que nós temos que pensar é o seguinte: nós estamos numa geração, no ensino fundamental, é a geração alfa, né? No ensino médio, né, é também a geração alfa, e boa parte do Z. E no ensino superior, a gente está entre geração Y, final de geração Y, geração Z, né? Então, assim, estamos dentro dessa limiar. Essa evolução de gerações, tá? Ela está trazendo um conflito muito grande, no meu ponto de vista, né? Não tenho nenhum embasamento científico, mas do meu ponto de vista como educador, é que, assim, hoje, nós estamos naquela geração do, olha, se eu não quiser isso, eu abandono. Então, o que acontece? Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você tirou o limite. E quando você tira o limite, você pega e perde a qualidade do jovem em aprender. As escolas têm dificuldade de colocar para ela um limite. E quando eu falo, por exemplo, que na nossa universidade entra 45 alunos, forma 2, forma 1, porque a gente está exigindo dele o limite. A gente está cobrando dele. Então, quando a gente fez agora o hackathon, que a gente pegou os jovens, e aí falou, professor, mas acontece não, é 0 ou 1, ou você vai fazer ou não vai, você decide. Mas você tem que decidir, você não pode ficar na dúvida. Então, quando você dá muita opção para ele ficar na dúvida, você tira a tua autonomia, em especial, você tira a autonomia do professor, naquilo que o Idemar colocou ali. Quando você coloca metodologias ativas, ela só vai dar certo se você consegue colocar um limite para as crianças, aí é cultural, né? Que ela tem que se dedicar a ir estudar, a ir buscar esse aprender para aprender. Entende? Então, como nós estamos meio fora, porque, veja, eu sou da geração X, então tem muito professor que é da geração XY, e a nossa cultura que veio para nós é diferente do que nós estamos aplicando hoje. Nós estamos aprendendo a lidar com essa geração alfa, estamos aprendendo a lidar com essa geração Y. Porque para nós é muito estranho você ser mandado, o aluno, ele começa e fala, eu não quero mais isso aqui, e você não pode obrigar. E não é uma questão de obrigação, mas os exemplos que nós temos daquelas instituições que ela coloca limite, que ela realmente trabalha seriamente a educação com bastante seriedade e leva a sério todos os conceitos de limite educacional, e aí não podemos confundir educação de casa com a educação de formação, que eu acho que aí também é um outro problema cultural. Naturalmente, as escolas têm resultado. As boas escolas, basta perguntar o seguinte, por que quando tínhamos aqueles alunos nota 10, né, que tinha lá aquelas concorrências de aluno nota 10, né, quem eram as escolas, as instituições que sempre estavam no topo dos alunos nota 10? Os colégios militares. A gente pergunta, por quê? Porque todo mundo que está lá no militar são os melhores? Não, porque eles colocam limites. Hoje, qual é a melhor escola de engenharia do Brasil? É o ITA. E mostrando aquela foto que o Idemar colocou ali, onde eles vão fazer, você de manhã vai para a universidade, no ITA, estudar as disciplinas, e à tarde você vai para debaixo de uma aeronave. Então, você alia a prática à teoria. Então, todas as instituições que trabalham com esse processo,
dá resultado. E o interessante é assim, ó, o desafio maior do professor não é pegar bom aluno. O bom aluno é fácil você lidar. O desafio maior do professor é ele pegar um aluno que ele tem dificuldade e transformá-lo ele em bom aluno, né? Então, é nossa obrigação transformar ele em bom aluno. Aí entra a expertise do professor, aí entra a vontade do professor, aí entra também o benefício que o professor tem como profissional, né, como reconhecimento de tal. Então, na minha visão, hoje, você ser professor tem vários desafios. Você tem desafio cultural. Outra coisa também importante da gente observar, assim como a Estônia e a Finlândia, se eu não me engano, eu acho que eles estão entre 5,5 a 6 milhões de habitantes. O nosso país é muito grande. Então, culturalmente, você aplicar uma regra educacional para essa regionalidade, cara, você realmente está bagunçando tudo. Então, isso daí é muito complexo. Então, só o Paraná tem 15 a 17 milhões de habitantes. Então, você imagina que um país continental como é o nosso, e colocar uma regra única para todas, não é naturalmente complicado. Eu vejo isso com uma certa dificuldade que alia aos outros problemas, que daí eu já não tenho, não conheço, né, na parte educacional. Eu vejo que aí deveria, sim, ser tratado com outros olhos. A gente deveria observar que hoje essa prática que o Idemar está mostrando aqui é uma prática natural das instituições particulares que conseguem bancar e montar uma infraestrutura capaz de prover isso para os alunos, sendo que isso deveria ser um padrão, né? Eu acho que deveria, sim, nós deveríamos trabalhar de forma concentrada na nossa cultura, na nossa regionalidade e na realidade que nós vivemos. Entretanto, a infraestrutura deveria ser uniforme, padrão para todo o país. Então, a mesma infraestrutura que eu tenho aqui em Santa Helena, que não é a realidade do Paraná, só no Paraná já é diferente, a mesma infraestrutura que eu tenho aqui em Santa Helena, eu deveria ter lá em Nazaré das Farinhas, na Bahia. Então, você não tem isso. E o professor que sair daqui do Paraná for a São Paulo, virar professor do Estado, ele vai enfrentar a mesma dificuldade e ele vai enfrentar uma outra dificuldade, que é a cultura de São Paulo. Se ele sai de São Paulo, for para Santa Catarina, ele vai enfrentar outra dificuldade, é a cultura. Então, você consegue realmente ser professor com dinamismo e com qualidade quando você consegue aplicar um padrão, que aparentemente, o que o Idemar apresentou, é uma regra lá. Então, nós temos uma regra, só que assim, é uma regra multicultural dentro de um país que não consegue ser uniforme. Então, você não vai ter essa qualidade. Eu vejo que é aí que impera. Maravilha. Euclides, assim, você organizou aí na última semana passada, assim, um hackathon itinerante de Iguaçu Vale com os estudantes do ensino médio do Colégio Castelo Branco e também da UFPR, né? Certo. FPR, certo? E como é que foi organizado, a recepção pelos alunos Tá. da escola, os resultados aí? Legal. Eu vou tentar, deixa eu só tentar compartilhar aqui, eu acho que vocês já devem ter visto, mas, enfim, aqui, eu acho que está aqui, pronto. Dá para ver aí, compartilhado? Dá para ver sim. Tá. O evento, a gente pode dizer que está sendo e foi um sucesso. Várias ideias bem interessantes aí. A ideia é que o troféu fique em Santa Helena. Eu nunca havia pensado sobre e eu nunca pensei que existiria uma área assim. O Movimento Iguaçu Valley de Santa Helena realizou o primeiro hackathon itinerante. Conforme os organizadores, foram atendidos mais de 600 alunos do ensino médio e superior, com palestras e treinamentos. Teve talk show e destaques para o mercado de trabalho em TI. Desafio para os estudantes tanto na solução de demandas quanto na apresentação de possíveis produtos. O processo no ensino médio teve acompanhamento de tutores com mentoria para estímulo à criatividade. Foi muito interessante, foi algo que eu nunca havia participado antes e realmente trouxe assim uma inovação de ideias, uma ideia do que eu posso ter para o meu futuro muito interessante. E eu nunca havia pensado sobre e eu nunca pensei que existiria uma área assim. Além de explorar o campus aqui, que é algo muito interessante. Premiação com troféus e medalhas para as melhores propostas. Bom,
Eu quis só mostrar um pouco da abertura, né, como é que foi esse processo. Na verdade, assim, quando eu assumi a pasta do GT de Educação, do Iguaçu Valley, eu resolvi colocar uma proposta, eu pensei da seguinte forma: para eu colocar empreendedorismo e inovação na educação, que é a pasta que eu assumi dentro do Iguaçu Valley, eu teria que fazer alguma coisa que eu movimentasse a cidade e movimentasse essa área. Como que eu vou movimentar isso se eu só vou falar aqui, vou fazer uma reunião, vou fazer um negócio assim e tal, mas eu não vou colocar as instituições dentro, tá? Dentro dessa ação. Então, eu comecei com esse desafio. E aí eu escrevi uma proposta e coloquei para o grupo: vou fazer dessa forma, porque eu acho que dessa forma a gente vai interagir. Isso trouxe a realidade do fato que hoje o sucesso que a gente obteve foi da seguinte forma. Por que eu digo que atendi mais de 600 pessoas, alunos? Porque eu fiquei 5 dias, mais ou menos, indo lá, eu dei palestra de manhã, de tarde, à noite, para vários alunos. Aliás, eu tenho que agradecer enormemente o colégio, Castelo Branco, na figura de todos os professores, da diretora, do Giordano, que está aqui representando, e, enfim, porque eles não mediram esforços, em momento algum, para apoiar a ideia, e eles viram com bons olhos aquilo que era desconhecido, né? Eu tive a oportunidade de pegar uma semana, um dia que eles estavam em capacitação, eu dei uma palestra sobre Iguaçu Valley, sobre inovação para os professores, né, do Castelo. Então, assim, eu tive que fazer um processo antes desse hackathon. Então, não foi simplesmente vou fazer, vamos lá. Não, eu tive que ir na escola, conversar com os professores, conversei com eles, fiz o processo de apresentação do que era a ideia, depois conversar com os alunos, apresentei uma ideia para eles, fiz alguns desafios, fiz algumas brincadeiras na sala, eu fui em sala por sala, né? Depois eu voltei, eu falei sobre empreendedorismo e inovação, depois eu voltei, eu fiz uma brincadeira, foi uns dias de hackathon que eu fiz dentro da sala, fiz eles fazer desafios e tal, eu propus para eles mini hackathons, uma coisa assim, para gerar, despertar neles a competitividade. Então, assim, infelizmente, eu não tive a adesão 100% daquilo que eu gostaria, porque assim eu convidei todos os polos IAD, né, aqui da cidade, eu convidei toda a UPF, eu convidei toda a instituição, então teve algumas instituições que eles não conseguiram participar, isso a gente entende. O grande desafio é você ter a oportunidade. E felizmente eu tive a oportunidade. Eu cheguei no Castelo, eles estavam numa semana de capacitação, eu consegui dar treinamento, eu consegui fazer uma palestra para os professores. A escola conseguiu abrir uma agenda para mim, por isso que eu falo de oportunidade, para eu ir lá durante 3 ou 4 dias seguidos, fazer palestra para os alunos. Depois a escola refez outra agenda para eu voltar e fazer mini hackathon para preparar eles para eles virem para cá. Depois a escola apoiou no momento em que eu queria que eles fizessem as inscrições e viessem. Aí eles fizeram. Então, assim, eu tive um apoio fundamental da instituição. E o que eu lamento é eu não ter condição de ter ido em todas as escolas de Santa Helena. Eu gostaria de ter ido. Veja, eu só peguei um colégio e eu só peguei uma classe, que era a classe do ensino médio. Eu não peguei as outras classes, poderia ter pego as outras também, né? Então, assim, só que isso é um trabalho de múltiplas mãos, sozinho a gente tem limitações, né? Então, se eu tivesse conseguido isso, e aí eu espero que aí a gente consiga fazer no futuro próximo uma integração maior, isso vocês vão ver que vai ser maravilhoso. E aí contribui com aquilo que o Demar está falando, das metodologias ativas, de fazer as crianças a desenvolverem, de fazer o jovem a pensar. E uma das coisas que eu disse para os alunos, falei assim, pessoal, a partir de agora vocês têm que jogar fora um conceito. Eu não consigo fazer. Vocês conseguem? Segundo conceito, vocês têm que jogar fora. Professor, eu não vou responder essa questão aqui, porque essa matéria o senhor não deu. Isso não existe mais. Então, por isso que eu falo das gerações. Isso não existe mais, porque hoje o desafio, por que a tecnologia da informação hoje está pagando muito bem, está contratando muito? Porque você está resolvendo problemas que você desconhece. Não dá para a gente ficar naquela história de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu aprendi. Por exemplo, eu sempre falo quando os alunos entram na minha sala, escuta, você sabe por que o número 1 é assim? Por que o número 2 é assim? Eles não sabem, eles tinham que saber. Aí eu falo para eles por causa dos ângulos.
E o A? Por que o A é uma bolinha e uma perninha? Então, assim, são fundamentos, por isso que é importante a educação fundamental, fundamentos que, quando o aluno chega para nós na universidade, ele falta para ele. Então, eu acho que, quando a gente coloca uma ação como o Hackathon, que nós fizemos, coloca eles para pensar em soluções. E o mais importante é, por que eu fiz esse projeto itinerante? Porque a ideia é que saia de Santa Helena, pelo nome do Iguaçu Vale, vá para outra instituição. Então, daqui a 6 meses, né, no caso, a gente já acordou que vai aí na figura do Nilmar lá para Marechal. Então, daqui a 6 meses vai ter um evento em Marechal. E aí eu vou apoiar, vou ajudar, vou explicar, vamos ajustar o que precisa. A gente precisa trabalhar com ações como essa, é muito importante que os professores se envolvam, que as instituições se envolvam. Eu consegui fazer boa parte disso sozinho, mas foi pequeno, mas ele foi bem substancial. Eu gostaria que tivesse sido maior, mas se eu tivesse mais braços, se eu tivesse mais instituições apoiando e trabalhando junto, que esse é o mais importante, é a gente sair da cadeira, sair da sala de aula e propor desafios. Isso não tem preço. Então, o objetivo foi esse. E por isso que a ideia é que a gente circule todo o oeste do Paraná com o projeto Iguaçu Vale, e talvez no último, quando a gente terminar o ciclo, a gente fazer um evento desse, só que somente dos vencedores, a gente continuar a mostrar. E mais do que isso, apoiadores como o Sebrae, que mandou diversas pessoas para ir lá, né? Mostrar para os alunos o que é isso, mostrar para eles empreendedorismo, mostrar para eles lógica, mostrar para eles, né, a figura de alguns professores da UTF, por exemplo, o professor Glauco, que ele foi fundamental na apresentação do modelo, como os alunos deveriam trabalhar. A gente deu um curso para eles, basicamente. E eu abri também, estendi aos professores que quisessem aprender, ou as pessoas que quisessem aprender sobre essa metodologia em cima de Canvas. Então, isto são ações que contribuem para a educação. Então, foi esse o sucesso que a gente teve, a resposta que a gente teve. Tá aí, a comunidade tem reconhecido, tá? E eu espero que a próxima edição seja tão superior ao que a gente teve, com muito mais sucesso, e que ela realmente cresça, que mais corpo, né, aderam aí, tem uma adesão maior aí para poder fazer aí, Nilmar, mais tranquilo para você, né? A gente vai dar um jeito de organizar aqui, sim. Mas assim, o que eu mais eu estive lá participando no dia, né? Umas coisas que eu presenciei que às vezes normalmente o pessoal fala, não, os alunos não têm interesse. Não, mas aquele dia lá na aula lá do professor Glauco e do professor Euclides lá na sala, lá os alunos estavam discutindo o problema para poder resolver o problema, resolver o problema, certo? Então você vê o pessoal trabalhando em grupo sem ter que ficar falando para o pessoal, vamos fazer o negócio aqui. O que precisava é só basicamente dar um direcionamento para eles, né? Então existia um comprometimento o comportamento, digamos, do empreendedor que se comprometer com o resultado, né? O legal também foi o seguinte, nós demos 3, e não 1, nós demos 3 desafios para eles. Empreendedorismo na educação, empreendedorismo na agropecuária e empreendedorismo no comércio. Então, eles eram livres para escolher. E teve uma equipe, foi uma coisa muito interessante, teve uma equipe que falou assim, professor, nós não conseguimos trabalhar com esse monte de barulho. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar lá fora, nós vamos se reunir lá fora. Beleza. E volta e meia eu ia lá fora, eles estavam discutindo o problema e eu não estava em sala, não tinha professor nenhum em sala, lá com eles. Eles fizeram sozinhos. Aí teve uma equipe que chegou depois do almoço, que eles não conseguiram vir antes, né? Inclusive, eles foram classificados, né? Foram um dos premiados, né? As meninas do magistério, eles chegaram depois, e aí me chamaram, professor, poderia dar uma explicação para a gente, porque a gente deu um intervalo até 1h30 da tarde, e chegaram a 1h. Aí, beleza, fomos lá para a sala, expliquei, em meia hora eu expliquei o método para eles, expliquei o que tinha que ser feito, e eles traçaram o projeto. Então, assim, para você ver que os desafios para os professores, no meu caso, foi enorme, porque eu tinha que tratar com uma comunidade acadêmica diferente, né? Esse foi um grande desafio para mim, que eu nunca tinha tratado, nunca dei aula para o ensino médio para baixo, honestamente não. Então, eu não tenho essa afinidade com eles. Mas, assim, o desafio que eles provocaram foi maravilhoso, porque aí eu tive que aprender a lidar, né,
E eles também tiveram que aprender a lidar, porque aí a gente foi, né, eu fui bem enfático, a gente não dava oportunidade para, né, para margem para você discutir coisas que não faziam sentido. Não, foca no teu processo. E era, cara, foi tranquilo, foi, pô, e o resultado está aí. Né? Então, acho que é isso que a gente provocou, né? Ganhou os alunos, que eles aprenderam, ganhamos nós que estávamos lá, né? Nilmar viu como é que foi, né? E a comunidade de Santa Helena ganhou, né? Agora, você pegar 9 equipes, de 9 equipes, eles proporem 6 possíveis, Nilmar pode discordar desse meu número, mas para mim, das soluções que os alunos do ensino médio propuseram, dos 9 grupos, 6 são potenciais de empreendedorismo. A gente consegue colocar aquilo em prática. Se tiver investidor bem tratado, bem organizado, você vai ter um produto. Aliás, 6 produtos. Isso não tem preço. Né? Também. Maravilha. E o Demar, você comentou também que presenciou incentivos de startups na sua viagem, lá na sua viagem, né? E que, assim, você percebe que o ensino tem algum papel, assim, para incentivar os jovens a empreender? Lá tem um papel, assim, que papel que tem? Nilmar, deixa eu só, antes de eu começar a falar, só uma questão de tempo, né? Porque assim, nós temos mais 2, 3 assuntos, né, dentro do nosso, uma estrutura que você propôs. Eu ia propor que eu, na minha fala agora, eu juntasse os 3. Ou nós tranquilamente. Pode ir. Sabe, porque são 9, quase 9, terminar às 9 a reunião? A gente, se passar um pouquinho, não tem problema, mas se juntar aí já ajuda bastante. Então eu vou juntar, porque senão depois a gente vai até às 10. E se deixar, eu vou até o meio-dia falando. Tá? A gente vai se empolgando. Professor, né? Professor. Então, eu vou falar um pouco das startups lá, eu já vou aproveitar o gancho, vou falar do meu ponto de vista, como hoje o que nós podemos fazer para ter o jovem mais protagonista, que não, na verdade está tudo muito próximo aqui, né? Eu vou tentar resumir numa fala, depois talvez complementar uma. Fico à disposição para perguntas, tá? Senão eu vou ficar. Deixa eu colocar aqui, então, a minha apresentação. Está aparecendo aí? Ainda não está aparecendo. Tem que compartilhar lá. Eu não estava... Aquela tecla de detalhe ali, Alt Tab, eu não estou tão acostumado, né? Tá bom. Não consegui. E agora tá ok? Tá ok, vamos ver. Então, assim, resumidamente, esse slide aqui resume basicamente tudo. Lá eles trabalham, né, em cima de alguns princípios, competências empreendedoras, né, dentro da União Europeia. Eles definiram isso, eu não vou ler aqui, mas eles têm essa flor aí, que mostra tudo o que se espera, né, no desenvolvimento das pessoas, tanto na educação básica, mas especialmente nas startups, né, o que se espera que se desenvolva com a formação das pessoas que estão lá, né. A questão de apoio financeiro é muito forte, diferente da nossa realidade. Nós também temos isso, né? Mas lá o governo investe muito nisso, né? Então eles chegam a financiar 60 mil por ano, né? A perder não precisa devolver, é dinheiro fundo perdido, né? Então, inclusive para pessoas de outros países, eu encontrei brasileiros lá, né? Tanto na Finlândia como na Estônia, vários brasileiros desenvolvendo startups lá, porque lá eles têm um apoio, saem do Brasil, vão para lá, porque lá tem um apoio de tutoria, de orientação, um apoio financeiro. Então, lá eu encontrei pessoas de vários países desenvolvendo startups, né? As escolas, elas já ajudam bastante, né? Então, no ensino médio, especialmente, né, os alunos já têm uma boa noção do que é uma startup, como fazer, né?
o apoio financeiro, não só financeiro, mas também das empresas, que aí não é diferente, eu sei que no Brasil tem também, né? Então, isso é muito forte. Eu conheci três lugares, né? Só em Helsinki, na capital, conheci 2. Uma tem 129 startups, na outra tinha 95. Então, em 2 lugares, tinha mais de 200 startups aí sendo, né, geradas ou fomentadas, tendo apoio e orientação. E aí, numa delas lá, o cara falou assim, olha, de 10 startups que saem daqui, 8 morrem em 5 anos. Uma sai assim mais ou menos, se estabelece mais ou menos no mercado, e uma desponta. Uma vai longe, desponta. E o que eles fazem? Essas 8 que morrem no período de 5 anos, eles tentam trazer de volta, né? Eles tentam fazer com que essa empresa retorne para aprender com os erros, né? Então, porque é muito mais fácil você pegar uma empresa que quebrou, uma startup que quebrou, que não deu certo, e trabalhar e aperfeiçoar ela para que ela dê certo, do que começar do zero novamente. Então, isso eu achei bem interessante, que naquele lugar lá, eles focaram muito em cima disso, né? Então, o apoio muito grande para construir startups, desenvolver startups, né? Aqui, resumindo aqui uma escola de negócios, de empreendedorismo, que é que eu acho um modelo bem interessante, e agora, nesse sentido, vai um pouco na linha do que o Euclides falou, né? Que eu também acho que a educação básica, né, tem que ser... A educação tem que trabalhar mais com desafio para o aluno, e não tanto em jogar, ensinar conteúdo, mas lançar desafios. Então, para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma faculdade, não chama assim, né? É uma graduação em administração, né, de 6 semestres, então 3 anos. Eles têm aulas apenas no primeiro semestre, depois não tem mais aulas. Durante 5 semestres, eles têm que fazer a coisa acontecer, né? Eles têm que ir atrás, eles têm que estabelecer as metas, eles têm que cumprir as metas, desenvolver produtos, publicar, fazer trabalho comunitário, se envolver com empresas, trabalhar com a sustentabilidade no sentido mais amplo, sustentabilidade da empresa, startups, mas também a sustentabilidade social, ambiental. E eles querem pessoas que gerem disrupção, né? E focam muito nas soft skills. E eles também têm isso, faculdades que focam bastante nas hard skills, né? Então, no conhecimento técnico, científico, no conteúdo, na teoria. E esse aqui é um modelo diferente, tem 80 vagas por ano, eles abrem, e, né, eles montam as empresas, são 4 equipes, e cada equipe monta uma empresa, e eles têm que trabalhar em equipe, e eles têm, ao longo dos semestres, 15 tutores à disposição. 15 tutores de áreas diferentes, um mais especialista numa área, outro em outra, para eles fazerem consultas, né, buscarem ajuda. Então, é muito assim, ó, pega o cara que não sabe nadar, joga na piscina e diz assim, se vira, cara, vai lá, né? Não vem toda, a teoria vai vindo depois, claro, a comparação talvez não é boa, porque a pessoa em 1 minuto se afoga, né? Mas lá não é assim, né? Mas realmente é para lançar para o desafio e vai para a prática primeiro, e à medida que sente a necessidade, você vai buscar a teoria. E nosso modelo, e lá também o modelo educacional ainda é a faculdade, muito assim, vamos olhar a teoria, né, e depois vai para a prática. E a gente sabe, no Brasil, essa é a queixa de muitas empresas, né? O pessoal vem com um canudo, né, mas não sabe fazer a coisa na prática, né? Entende? Então, eles tentam, lá eles inverteram, né, um modelo, vamos dizer assim, né? Então, as startups, elas estão muito nesse sentido, né? Apoio, né, e muito de desafiar o aluno a fazer a coisa. E isso que o Euclides relata aqui, eu me animei, eu só não consegui participar, eu queria ter ido junto lá, em Santa Helena, para conhecer, porque é o que eu acredito também. Eu acho que a gente vai conseguir fazer a mudança, né, começar a dar mais sentido para a educação desses jovens que estão aí, quando a gente começar a trabalhar mais com desafios, né? Em vez de aulas teóricas que eu, professor, preparei, eu vou lá, eu vou me preparar para dar o suporte para o aluno e vou lançar desafios para ele.
ele vai correr atrás, ele vai fazer, né? E eu também estou preparado para dar a teoria, todo o conhecimento que ele vai precisar, mas eu vou fazer isso no momento em que ele precisar, né? Então, né, como o Euclides falou assim, né, em meia hora eu dei todas as orientações, as coordenadas, e tem que ser, né? E depois deixa essa pesada trabalhar, né? Porque a escola é um lugar, é um laboratório, é para ver se as coisas vão dar certo ou não. E talvez a maior parte das coisas não deem certo, isso não é problema, né? O problema é não tentar, é não fazer, né? É não ir atrás. Então, eu acredito que para a gente conseguir mudar a nossa realidade, e aí não adianta esperar MEC, o governo estabelecer, porque não vai vir da parte do governo. Nos últimos anos não vem, não acredito que vem. Então, se a gente quer fazer a diferença, né, tem que ser essas iniciativas que estão acontecendo aí em Santa Helena e que a gente quer que venha para cá, para começar a fazer. E é lançando desafios, é botar a mão na massa, é na prática, é dar o apoio, dar o suporte, né? A estrutura da escola, do governo, está aí para dar o suporte, né? Para que as coisas, de fato, aconteçam. Investir no professor, dar autonomia para o professor, né? Ele também não pode ficar engessado para seguir uma linha, não, deixe ele criar, e envolver o professor para que ele também seja protagonista, porque muitos professores também não são, né? Tem professor que não é protagonista, ele está ali repetindo um modelo que ele entendeu que é o ser um modelo, né, de professor, e que já está claro que não tem o resultado que poderia ter se fosse de uma outra maneira, né? Então, eu acho que, assim, resumindo, né, o que eu vi lá, mais ou menos isso, o que nós temos que fazer aqui, e isso dá para fazer aqui, né? Não é, precisa recurso, não, precisa só visão diferente. E a visão botar essa gurizada para fazer, e Santa Helena está aí de parabéns, né? Esse hackathon mostra que dá para fazer diferente e que a médio e longo prazo a gente vai colher muitos frutos. E com isso a gente consegue tirar, né, os jovens que estão muito aí presos no celular, né? Quer tirar o celular do jovem, não arranca da mão dele, né? Mas chama a atenção dele para outras coisas que podem ser muito mais interessantes. E ele vai largar o celular, não precisa arrancar da mão, né? Tem que ser estimulado, né? É fácil? Não. Todos vai acontecer? Não. Mas você começa com alguns, com projetos assim, com iniciativas, e isso acaba se tornando um modelo, uma referência para outras escolas, para outras regiões. Eu acredito muito nessas iniciativas. Pena que eu não estive aí para conhecer, mas no momento certo isso vai acontecer. Tentando resumir um pouquinho, para não ficar longo demais, é mais ou menos isso que eu teria para contribuir. Deixa eu aproveitar, aproveitar o gancho que o Idemar falou. O Neymar vai lembrar disso. Os alunos estavam liberados para usar o celular, né? E nem por isso eles deixaram de dar atenção. E muitos deles estavam no celular fazendo pesquisa. Porque na sala, foi uma sala de aula que não tinha computador, não era uma sala de computador, e eles tinham que fazer pesquisa. Então, teve uma equipe que ela pesquisou, fez entrevista com acho que umas 50 pessoas no total, entre alunos, os alunos que não estavam participando do hackathon, mas era da universidade, então entre os universitários, e entre os professores, os mais velhos que estavam ali, porque a ideia era eles criarem uma empresa de entretenimento, e a pergunta deles é: o que tipo de entretenimento você gostaria de ter em Santa Helena? Para a realidade de Santa Helena. Então, veja que eles saíram totalmente né, da casinha e foram trabalhar. E nem por isso a gente teve, digamos assim, a gente perdeu a qualidade. Foram também um dos finalistas. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, quando o professor tem autonomia, e eu acho que é aí que está o nosso foco, nós precisamos dar autonomia em sala de aula para o professor. Nós precisamos combater fortemente a ideia de que sala de aula de escolas, entende? O aluno pode fazer o que ele quer. Não, ele não pode, ele tem que respeitar. Ele pode fazer o que ele quer, ele tem direitos. Eu vejo, infelizmente, eu não sei se a minha visão está distorcida, mas eu vejo que hoje todo jovem conhece o seu direito. Mas, professor, mostre também o seu dever. Eu não vejo jovem nenhum dizendo sobre o seu dever.
Então, eu tenho comigo, eu sempre falo isso, eu sou da geração X. Então, minha geração é assim, pai manda, o filho obedece e acabou. Né? Você levantar a voz com o seu pai era impensável. Tá certo? Hoje em dia, o aluno tem aluno que sequer fala com o pai. Na minha geração tinha que sentar na mesa para comer. Hoje em dia, nas casas, eu acho que se marcar não tem mais mesa, só sofá e cada um come onde quiser. Você não tem mais essa, entende? Então isso nós precisamos, é cultural, tudo bem, mas levar isso para a sala de aula é muito crítico, porque o professor perde autonomia e ele perde aquela oportunidade de repente desenvolver como um bom profissional e dar para o aluno aquilo que ele foi para fazer. Porque é frustrante você também preparar uma aula, se dedicar um mês inteiro, montar uma estrutura, chegar na sala de aula, não dão ouvido para você. E, mas pô, tudo bem. Eu sei que tem momentos difíceis, tem dia que você não está bem, tem momentos, isso é normal, porque a gente está trabalhando todo dia com a mesma coisa, né? Mas quando o aluno tem essa... olha no professor e vê que ele tem autonomia, e eles pedem isso para a gente. Pode observar, o jovem pede que você seja rigoroso com ele. E quando você eu sou muito rigoroso com os meus alunos, eu costumo dizer, eu reprovo por 1/10, e reprovo, não é o número. Eu quero mostrar para eles que não é o número que importa. Se eu fosse um número, eu dava 10 para todo mundo e passava. O que importa é o conceito. Você se dedicou quanto? Se você se dedicou, não vai ser 1/10 que vai reprovar você. E não vai ser 10 que vai deixar você bem. Se você não se dedicou e tirou 10, você vai ser aquele cara que tem um bom currículo, mas é um péssimo profissional. Entende? Então, assim, porque você levou no oba-oba, você conseguiu burlar o teu sistema. Nós precisamos mostrar para ele que ele tem responsabilidade. Então, eu acho que o estímulo, que daí vem a quarta pergunta aí que o Gilmar ia fazer, que a gente já está no nosso prazo, o estímulo vem aí, né? Mostrar para ele que ele é importante, mostrar para ele que ele é ouvido, mas mostrar para ele que ele tem direito, mas mostrar para ele também que ele tem obrigações. E a obrigação, o ensino é uma obrigação, não é uma opção. Entende? É um direito, mas também é mais do que um direito. É o direito do Estado cumprir o processo de educação para ele, mas é uma obrigação dele, de fazer parte desse processo e aceitar os desafios que o mundo te dá. Eu acho que por aí a gente consegue melhorar tudo. Eu acho que assim, a quarta pergunta é assim, como fazer ele se sentir um protagonista da vida dele, da história, digo assim, né? Do aprendizado dele, né? Esse é um desafio, talvez, dos maiores que tem, assim, para ser descoberto, né? Maravilha. Eu acho que mostrar para ele que ele é o protagonista, esse é o ponto, né? Mas a gente tem que mostrar. Agora, para pensar, se o professor do ensino fundamental para baixo, básico, fundamental, mostrar para ele que ele é o protagonista, mas ele é um protagonista que ele não conseguiu um sucesso, e aí eu tenho lidado com as minhas filhas muito nisso. Elas têm que aprender a trabalhar com as derrotas, tem que aprender a trabalhar com o insucesso. Trabalhar com sucesso é fácil. Quando você chega no sucesso é maravilhoso. Agora, com a derrota, é difícil. Então, mostrar para ele que a derrota é um aprendizado e faz parte do sucesso. E esse é o ponto. Então, hoje tem muitos jovens com problemas psicológicos, por quê? Por causa desse processo, esse processo de integração entre mostrar e ele ter. Aí, como ele acha que ele tem muito direito, quando você mostra para ele um sucesso, ele vai reclamar. E aí, infelizmente, você vai ter, às vezes, intervenção dos pais, ou de alguém que se sente, não, você ofendeu o meu filho, aí você perdeu toda a tua lógica. Você perdeu a autonomia. Então, esse protagonismo, ele não está dizendo se é bom ou é ruim. É protagonista, né? Mas vai ter esse protagonismo nos dois aspectos. Bom, pessoal, vamos abrir um pouquinho para perguntas aí. Quem quiser fazer uma perguntinha aí ou fazer um comentário aí, embora já tenhamos passado 10 minutos aí, né, do nosso tempo, mas quando o assunto é bom, se estende um pouquinho aí.
certo? Vamos pensando aí, quem quiser levanta a mão aí. Mas assim, eu vejo sim, também um esforço do Sebrae em colocar, não uma disciplina, mas talvez um ensino do empreendedorismo, né? Eu sou da opinião seguinte, se for colocar talvez uma disciplina ou ensino de forma teórica, né, de empreendedorismo, vai de certa forma, acabar, digo assim, não surtindo efeito. E da forma que o professor Euclides, assim, fez, né, de Santa Helena, assim, em forma de desafio, em forma, digamos, de resolução do problema, tornando o aluno, usando metodologia ativa para ensinar empreendedorismo, né? Ensinar para ele se tornar protagonista do próprio aprendizado, eu acho que é o principal aprendizado da disciplina de empreendedorismo e inovação, né? Usar a criatividade para poder criar uma solução nova para problemas que estão sempre aí, certo? Maravilha. Bom, se ninguém tem uma pergunta aí, eu vou pedir para vocês coloquem suas considerações finais e a mensagem que deixa aí. Primeiramente, professor Ildemar, qual a sua mensagem final aí para os seus colegas, professores, aí, assim, para as escolas, diretores, qual seria a sua mensagem final? Sem grandes devaneios, eu acho que o que deve mexer com a gente, assim, a gente tem que ficar incomodado no sentido de que o dia de hoje, amanhã de hoje, né, a gente fica incomodado no sentido de dizer assim, do jeito que está, algumas coisas não dão mais. A gente precisa fazer diferente, né? E quem vai fazer diferente? Eu, você? Não é assim, vamos lá, vamos fazer. O vamos, né, todos, é sinônimo de ninguém, né? Então, assim, eu e o Ildemar preciso aqui na minha escola fazer diferente. Se em algum momento eu vou juntar com o Euclides, né, com o Giordano Bruno, né, entende? Desculpa a brincadeira, com o Giordano na escola, opa, ok, isso vai ser... Mas a gente precisa começar a ter iniciativas e fazer as coisas, né? E fazer as coisas que façam sentido para os alunos, né? Sem querer ficar repetindo mais ou menos aí. Nós começarmos a fazer, sem medo também de errar, né? Tem coisas que não vão dar certo, vamos mudar. O Euclides, na cabeça dele, já sabe o que ele precisa fazer diferente para o próximo, né? E é isso, entendeu? Mas tem que começar, né? E não, porque é muito fácil a gente achar justificativa para dizer por que não vai dar certo. Isso aqui não adianta, isso aqui não vai dar certo, eles não querem, isso aqui não adianta porque é o Brasil. Não, vai lá, cara, começa a fazer, e se a gente se juntar forças, a gente começa a sinergia começa a acontecer, e aí a gente começa a ser protagonista também. E aí a gente mostra pelo exemplo, né? E não só pela teoria, que todo mundo pode e deve ser protagonista. Fica aí o meu desafio para a gente sair daqui incomodado, no sentido de querer fazer a coisa acontecer diferente, né, em relação ao que precisa. Obrigado aí pela atenção. Espero ter de alguma forma. Rafael Tonito levantou a mão aí antes de suas considerações, depois. Por favor, Rafael, se quiser. Tranquilo. Queria parabenizar o Idelmar e o professor Euclides por toda essa apresentação e por todo o movimento também que o professor Euclides acabou fazendo com o Hackathon na região de Santa Helena. E, assim, eu fiquei impressionado com toda essa movimentação, viu? Porque, mesmo que possa parecer pequeno diante daquilo que você gostaria que fosse, no meu ponto de vista, foi uma baita de uma conquista, porque acendeu uma fagulha que ela estava ali, meio que pairando, e agora a gente vê que há um engajamento e que isso pode se perpetuar no tempo e pode aumentar também. Então, assim, professor, não fique recalcado porque para você pareceu pequeno, porque no ponto de vista de quem está de fora, isso é um baita de um movimento. E esse tipo de iniciativa, ela tem que se ramificar mesmo, se capilarizar, atingir a cidade de Cascavel, atingir a cidade de Marechal, Toledo, o círculo aqui do Iguaçu Vale. E eu me disponho também, eu sou um agente local de inovação de Cascavel e Palotina, e me disponho aqui a estender meus braços e fico a seu dispor para o que precisar. Perfeito? E parabéns pela iniciativa, parabéns por tudo. E como professor também eu sinto alguns desafios, viu? Sinto vários desafios. E é difícil lidar com esse pessoal, viu? Mas é essa renovação, né? Temos que agir de uma forma com que consigamos trazer o aluno, trazer um acadêmico para o mundo real e dizer para ele
não é somente essa teoria que você está observando, mas existe um mundo real e a gente precisa conectar isso. Meus parabéns. Muito obrigado. Bom, valeu. Não, obrigado mesmo. Na real, eu queria só, antes de fechar minha fala, é assim, ó, e quanto custou para a universidade? O que nós precisamos, o que nós tivemos que realmente investir? Nada, só abrir a sala de aula, dar as carteiras para os alunos sentar e comprar os post-its, que foi o nosso grande custo. Então, não requer isso. Então, quando você quer, quando você realmente tem essa visão de sair do mesmo, né? As pessoas que acreditam naquilo que você coloca como ideal, realmente vão ter o seu retorno. Então, eu quero agradecer de novo a todos que apoiaram, em especial aí também o Iguaçu Haiti, aqui na figura da nossa companheira, né? Que também não mediu esforços, mas veja, é por aí, né? Eu fiquei feliz que foi este o meu processo, tá? Mas eu espero que seja só o start e que agora eu provei para vocês que dá para fazer. Então, não tem como alguém dizer para mim, não, isso é bobagem, não dá. Entendeu? Então, tem que fazer aquilo que o Demar falou. Vamos tirar as muletas, né? Esse é o jargão, né? Vamos tirar as muletas e vamos andar. Dificuldade vai ter. Com dinheiro, sem dinheiro, vai ter dificuldade. Então, agora, é você colocar o intelecto para fazer ele funcionar, é você colocar a tua experiência e buscar apoio, porque você sozinho não faz nada. Eu consegui boa parte, mas sem apoio dessas pessoas, sem apoio dos professores que apoiaram, sem apoio da instituição, da própria escola, sem apoio, não tem jeito. Então, mas temos que buscar. E se eu disser assim, vou fazer um hackathon, ficar mandando mensagem, e-mail, quem vai fazer? E eu tenho certeza que muitas pessoas pensaram, pô, esse cara tá meio doido, ele vai fazer um negócio que não sei se vai dar certo. Esse é o desafio, né? Você tem que buscar o novo. Então, vamos ter que fazer isso. E coisas boas, mesmo que dê errado, vai dar resultado bom. Beleza. Muito bem. Parabéns aí, Clis, pela realização aí do hackathon. Eudemar, parabéns aí pela viagem lá, por ter trazido esse aprendizado e dizer assim, nós estamos juntando duas informações, né, que mostram que dá para fazer aqui o que está acontecendo lá fora, assim, e não podemos arrumar desculpa nem alguma muleta. Então tá. Pessoal, agradecemos a participação de todos aí e até a próxima nosso próximo encontro. Tchau, vocês.